O filme de hoje é um drama, terror e mistério chamado Eli. Eli Miller, de 11 anos, está viajando com seus pais para um centro médico isolado. Eli sofre de uma rara doença autoimune que o torna extremamente vulnerável ao mundo exterior. Incapaz de respirar o ar, Eli passa a vida em uma bolha estéril e precisa vestir um traje de proteção contra materiais perigosos para se locomover. Seus pais, Rose e Paul, nunca desistem de tentar encontrar uma cura, e após várias tentativas, eles gastam suas últimas economias na esperança de que finalmente tenham encontrado o tratamento que irá curar seu filho. Horas depois, a família chega na instituição e Eli nota uma garota sentada num balanço lhe observando nas proximidades do local. A instituição médica privada onde eles irão ficar é uma antiga mansão, que foi transformada em uma instalação estéril. Tudo é muito bem protegido, e todos precisam passar por um processo de descontaminação para entrar. Após o procedimento, a família Miller se encontra com a doutora Horn, a médica responsável pelo lugar e pelo tratamento, que parece ser a última esperança de ajudar Eli a se curar de sua condição. A doutora Horn apresenta o lugar para a família, e Eli nota as enfermeiras lhe observando de maneira estranha. Ela explica para o garoto sobre o seu tratamento, chamado terapia genética viral, que será feito em 3 etapas. Enquanto conversam, Eli questiona se ela foi capaz de curar todos os pacientes com a mesma condição que ele, mas ela desvia da pergunta, prometendo curar o garoto. Horn mostra o quarto de Eli, lhe explicando que a mansão e inclusive a água são totalmente seguros para ele, o que finalmente lhe dá coragem para tirar o seu traje de proteção. Isso deixa sua mãe emocionada, e pela primeira vez em anos, ele finalmente consegue tocar e abraçar os seus pais. Durante a noite, Eli se emociona por conseguir tomar um banho como uma pessoa normal e sentir a água em sua pele. Após se deitar, Eli ouve sons estranhos em seu quarto, e enquanto observa a janela, ele a nota ficando embaçada, como se alguém estivesse respirando nela. De repente, marcas são feitas na janela, e Eli corre para a cama de seus pais. Pela manhã, ele informa a médica o que viu, mas ela lhe diz que os remédios que ele está tomando podem causar pesadelos e alucinações. Eles então prosseguem para a primeira etapa do tratamento. Eli é levado a uma sala de operação, onde as enfermeiras o preparam para o procedimento e também tiram sua foto, mas não lhe dizem o porquê. Ele é amarrado à mesa de cirurgia e a doutora Horn lhe informa que injetará um vírus modificado nele para redefinir o seu sistema imunológico. O procedimento começa e, enquanto é operado, Eli vê um vulto estranho no reflexo da cadeira e lentamente perde a consciência. Ao acordar, Eli se vê com os braços e pernas amarrados, com as médicas lhe observando. Ele sente uma dor enorme, com seu corpo queimando e manchas vermelhas aparecendo em sua pele. Mas a doutora lhe diz que o procedimento está funcionando. Eli grita de dor, até que de repente ele acorda em seu quarto. Ele se levanta e ouve sons estranhos em sua janela. Ao se aproximar, ele vê que é a garota que o observava quando chegou na instituição, jogando pedras em sua janela. Ela o chama para conversar, e Eli explora a casa até que encontra uma sala com grandes janelas de vidro. A garota se apresenta como Hayley e parece conhecer o histórico daquele lugar em tratar crianças doentes. Eli tenta impressioná-la com um truque de mágica, mas Hayley mostra seu próprio truque fazendo um graveto pegar fogo. O garoto questiona como ela fez aquilo, mas ela mantém segredo. Eli a convida para entrar, mas ela se recusa, dizendo que aquele lugar a assusta e que ela e a doutora Horn se odeiam. No caminho de volta para o seu quarto, Eli vê uma sala lacrada com vários móveis cobertos com lençóis brancos. Ele usa uma lanterna e vê o vulto de uma garota se contorcendo. Eli se assusta e começa a correr, mas a garota lhe persegue. Até que a sombra dela aparece atrás de uma cortina, mas ao abrir, é Paul que aparece. Durante o jantar, ele conta aos seus pais o que viu, mas eles não acreditam e lhe tranquilizam, prometendo que não há mais ninguém naquele lugar além deles. Mais tarde, enquanto Eli lê um livro de mágica na cama, ele ouve novamente os sons estranhos.
Ele olha em volta do quarto e vê uma silhueta atrás da cortina, mas não há ninguém lá. Eli tenta se comunicar, embaçando a janela com sua respiração e escrevendo seu nome. De repente, o fantasma responde e escreve a palavra mentira na janela. Eli se afasta até o espelho, mas o fantasma aparece em sua frente. Ele tenta rastejar para longe, mas o fantasma o agarra. Eli tenta lutar, mas na verdade é o seu pai que o está segurando, tentando acalmá-lo. A doutora Horn explica a Rose e Paul que o que está acontecendo com Eli é resultado da medicação e tenta lhes preparar, pois a condição de Eli irá piorar antes de começar a melhorar. No dia seguinte, o segundo procedimento é iniciado e as enfermeiras amarram o garoto novamente. Horn injeta uma solução nele, causando manchas vermelhas em sua pele e o fazendo se contorcer de dor. Ele grita que seu corpo está queimando, mas a doutora lhe diz que é normal. À medida que o medicamento faz efeito, ela pega uma furadeira e começa a perfurar o crânio de Eli para injetar o vírus que irá curá-lo diretamente em seu cérebro. Durante o jantar, Eli pede para ir embora, pois acredita que há algo de estranho com a doutora Horn e que ela está fazendo sua condição piorar. Paul se irrita, pois eles já foram informados que o procedimento está funcionando, e aquela é a última esperança para que Eli tenha uma vida normal, fazendo o garoto se conformar e continuar o procedimento. À noite, quando está sozinho, Eli nota seu nariz sangrando e mais uma vez coisas estranhas começam a acontecer. Ele tenta se convencer de que nada daquilo é real, até que uma mão tenta agarrá-lo, o fazendo fugir, porém ele não consegue abrir sua porta. O fantasma se aproxima dele e, sem outra opção, Eli se esconde dentro de seu guarda-roupa. O fantasma começa a bater e arranhar o guarda-roupa, enquanto Eli grita por seus pais, implorando para que o fantasma vá embora. Até que a situação parece se acalmar e Eli sai do guarda-roupa, encontrando uma das portas com a palavra mentira arranhada nela repetidamente. Seus pais e a doutora Horn entram e veem a bagunça no quarto de Eli, acreditando que ele destruiu seu guarda-roupa. Eles tentam convencê-lo de que tudo que ele está vendo são alucinações, efeitos colaterais da medicação, e Eli se enraivece por ninguém acreditar nele. Mais tarde, Hayley aparece novamente, e Eli desabafa com ela. Enquanto conversam, Hayley menciona que o paciente que ficou lá anteriormente, Perry, também mencionou ter visto fantasmas na casa. Porém, ela também conta que nunca mais viu Perry após a terceira etapa do tratamento. A conversa deles é interrompida quando Eli ouve barulhos estranhos e vai investigar. Ele verifica o corredor até que uma força invisível começa a agarrá-lo e arrastá-lo. Ele tenta lutar e, pelo reflexo, pode ver 3 fantasmas o arrastando. Eles finalmente o largam na porta de entrada da mansão. O dispositivo na porta começa a ser iniciado e a porta se abre, como se os fantasmas quisessem tirar Eli daquele lugar. Ele implora para que fechem a porta e tenta prender a respiração, com manchas vermelhas aparecendo em sua pele, até que os médicos e seus pais finalmente vêm em seu socorro. Paul questiona a doutora, pois aquele lugar deveria ser seguro, e ela explica que algum curto-circuito deve ter aberto a porta. Eles tentam acalmar Eli, mas ele diz que sabe sobre Perry, o que faz a doutora Horn reagir de maneira estranha. Rose tenta acalmar Eli, mas ele está furioso com a situação e acaba dando um soco no vidro, mas ao ver o sangue em sua mão, ele desmaia. De volta ao seu quarto, Eli se acorda com sua mãe vindo lhe confortar por tudo o que está acontecendo. Ela lhe dá um remédio para ajudá-lo a dormir, e enquanto se abraçam, ele nota que os arranhões que o fantasma fez formam os números 3, 1 e 7 de cabeça para baixo. E quando sua mãe sai, vemos Eli cuspir o comprimido que ela lhe deu. No entardecer, Eli se encontra com Hayley novamente e diz a ela que os fantasmas podem estar tentando ajudá-lo a escapar daquele lugar. E os números 3, 1 e 7 que estão escrevendo pode ser um código para uma porta em algum lugar. Mais tarde naquela noite, Eli aguarda todos irem dormir e tenta entrar furtivamente na ala médica utilizando com sucesso o código que os fantasmas lhe deram. Ele entra em um escritório e começa a procurar pelos documentos alguma pista sobre aquele lugar. Enquanto isso, os pais de Eli conversam sobre o procedimento, e Paul
lhe revela que mentiu sobre a doutora ter curado todos os pacientes e que ela lhe avisou que ele pode morrer durante o próximo procedimento. Enfurecida com a mentira do marido, Rose decide ir embora do lugar com Eli, e seu marido se irrita com isso e a acusa de ter feito algo ainda pior no passado. Rose coloca sua mala no carro e volta para buscar Eli, mas a doutora Horn lhe diz que aquela é a única chance de salvar o seu filho e a convence a ficar e prosseguir com o tratamento. Ao mesmo tempo, Eli continua procurando, e de repente ouve sussurros que lhe guiam até uma pequena gaveta de arquivos. Lá, ele encontra os arquivos dos antigos pacientes e descobre que todos eles morreram no terceiro procedimento. Ele corre pela mansão em busca de seus pais, tentando lhes contar o que encontrou, mas apenas encontra o seu pai. Paul conversa com Eli por um tempo sobre o amor entre eles e se desculpa com o filho por tudo que ele está passando. Ele então o abraça e injeta um sedativo em Eli. As enfermeiras e Rose entram e arrastam Eli para a sala de cirurgia. De repente, do lado de fora, o carro de Paul começa a pegar fogo e Eli aproveita a distração para se libertar e fugir. Ele corre e se tranca no quarto da doutora Horn. Lá, ele encontra uma foto e descobre que Horn e suas enfermeiras são, na verdade, freiras. Ele também encontra uma passagem secreta que leva ao subsolo. Ao descer, Eli encontra uma sala com um monumento de pedra circular, cercado por um altar com uma cruz. Seus pais e a doutora o alcançam e o prendem na câmara subterrânea. Eli pede que o deixem ir, pois não está conseguindo respirar. Mas Horn insiste que precisam deixá-lo no porão, pois ele descobriu a verdade, e todos vão embora, enquanto Eli tem uma reação alérgica e desmaia. No entanto, algum tempo depois, Eli se acorda bem e percebe que seu corpo conseguiu se adaptar. Ele agora pode respirar normalmente, e os outros sintomas de sua doença parecem ter desaparecido. Ele percebe então que seus pais mentiram o tempo todo sobre a doença, e grita chamando por eles, lhes questionando sobre o motivo da mentira. Rose desce até lá e tenta se desculpar com Eli por ter mentido, mas que fez isso para protegê-lo e promete explicar tudo assim que o procedimento final for concluído. De repente, Eli cai e sua mãe corre para ajudar, mas ele estava apenas fingindo. Ele a acerta com o crucifixo e foge. Ele corre pela mansão enquanto seu pai e as enfermeiras o perseguem, chegando até a sala com as enormes janelas, onde ele vê Hayley esperando por ele. Ele tenta quebrar a janela, mas eventualmente seu pai consegue abrir a porta, e eles o levam. Mas Hayley diz a Eli para ser corajoso e não ter medo, pois são Horn e os outros que têm medo dele. No porão, Rose acorda e encontra uma adaga no crucifixo que estava lá. Vendo isso, ela decide abrir o monumento de pedra, e dentro ela encontra os corpos dos antigos pacientes da doutora Horn, amarrados e adornados com símbolos religiosos, provando que Eli estava falando a verdade, pois nenhum dos pacientes de Horn foi curado, e todos eles acabaram mortos. Paul está ajudando as enfermeiras a preparar Eli para o último procedimento, mas Rose aparece com a adaga e ameaça as médicas enquanto tenta soltar o seu filho. Paul lhe diz que a ajudará a salvar Eli, e Rose lhe entrega a adaga. Porém, ele a entrega a Horn, que se prepara para iniciar o procedimento, enquanto ele segura sua esposa. A doutora Horn prossegue e declara que irá salvar a alma de Eli. No entanto, ao invés de instrumentos cirúrgicos, ela pega uma Bíblia e água benta. Eli fica confuso e tenta desesperadamente se libertar. Horn então inicia uma oração, jogando a água benta em Eli, que o queima ao entrar em contato com a sua pele. Ela prossegue com o que parece ser um exorcismo, causando dor a Eli, e seus gritos destroem as luzes do lugar. Horn então pega a adaga e se prepara para esfaquear Eli no coração. No entanto, ela não consegue lhe executar, e uma força invisível parece estar lhe controlando. Ela tenta resistir, mas Eli está no controle de sua mão e faz Horn se esfaquear. Ele queima suas amarras e passa por uma transformação demoníaca. As enfermeiras entram em pânico e tentam fugir, mas Eli as impede. Ele utiliza seus novos poderes e as faz levitar, lhes colocando na posição de cruz invertida.
e exige a verdade de sua mãe. Rose finalmente confessa que as injeções que ele estava recebendo eram de água benta. Suas reações alérgicas eram, na verdade, seus poderes demoníacos se manifestando, e o tratamento estava sendo feito para suprimir isso. Ela revela que rezava todos os dias por um filho, mas nunca obteve resposta. Até que ela orou e pediu ao demônio, o verdadeiro pai de Eli, que lhe ouviu e concedeu o filho que ela tanto desejava. Poe acorda e tenta matar Eli com a adaga, mas Eli o impede e o mata, fazendo seu rosto explodir. Sua mãe lhe pede perdão e ele acredita que o amor dela seja verdadeiro, lhe perdoando e aceitando quem ele realmente é. Ele então põe fogo na mansão e finalmente sai livre do lugar, junto de sua mãe. Hayley o encontra do lado de fora, revelando ser sua meia-irmã, também filha do demônio, assim como todos os pacientes anteriores. Ela explica que não podia lhe libertar, pois o pai deles exige que eles provem a sua força para merecerem o seu lugar no mundo. Rose então dá um casaco para Eli e Hayley se oferece para levá-lo até o pai deles, ordenando a Rose que dirija. Todos entram no carro, mas Rose começa a entrar em pânico com o que está acontecendo, até que Eli lhe ajuda a respirar e se acalmar, da mesma forma que ela o ajudava antes. Eles então partem em sua jornada, deixando a mansão em chamas para trás. Gostou do vídeo? Para mais filmes assim, deixe um like e se inscreva. Obrigado por assistir!